Boa noite, gente. Nós vamos começar a nossa reunião de oração fazendo a leitura do Salmo de número 70. O Salmo de número 70 é um cântico de Davi, um pedido de ajuda, um clamor que ele faz a Deus. O Salmo 70 diz assim: Apraza-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a sua salvação, digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Nesse salmo nós percebemos que Davi em nenhum momento questiona a bondade, a fidelidade ou a soberania de Deus. Ele conhece o Deus a quem ele serve. Ele sabe que esse Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor e um Deus de cuidado. No versículo 4, ele reconhece qual é o resultado daqueles que buscam a Deus. Aqueles que buscam a Deus se exultam, se alegram, porque Deus responde às suas orações. Ele diz que aqueles que amam a salvação do Senhor, aqueles que esperam em Deus a salvação, sempre dizem que Deus seja engrandecido, porque recebem de Deus a justiça, a bondade e a misericórdia. Davi não questiona o caráter de Deus, mas ainda assim, no momento de angústia e de tribulação, mesmo sem questionar a bondade, a misericórdia de Deus, Davi se sente angustiado e por isso ele clama a Deus. Ele pede: Senhor, tenha prazer em me livrar. Senhor, se apresse em me socorrer. Davi reconhece a sua necessidade diante de Deus. Ele fala: eu sou pobre, eu sou necessitado, eu nada mais tenho no céu ou na terra a não ser o meu Senhor. Por isso, Senhor, se apressa em me socorrer. Ele afirma que apenas Deus é o amparo e o libertador da sua vida. É onde ele se apoia e é em Deus que ele aguarda por liberdade, por esperança e por salvação. Por isso o clamor de Davi é: Senhor, não te demores. A palavra de Deus nos ensina a perseverarmos em oração. Perseverar significa manter-nos no espírito de oração constante. Não porque precisamos incomodar Deus até que Ele nos atenda. Não, perseverar não é sobre isso. Perseverar é sobre reconhecer a nossa miséria e o tempo de Deus para todas as coisas. E enquanto nós perseveramos, nós podemos clamar: Senhor, se apresse em nos socorrer. O fato é que nós nos sentimos inseguros, porque não sabemos quanto tempo há de durar essa quarentena, esse afastamento social e essa pandemia. Alguns dizem mais um mês, mais 2 meses, até setembro, até outubro. Mas nós que somos crentes, nós encontramos conforto em saber que podemos clamar a Deus na esperança de que Ele nos escute. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Que o Senhor levante a cura, que o Senhor levante o tratamento, que o Senhor traga a solução para nós o mais breve possível. E que enquanto nós aguardamos a solução da doença que nos aflige, nós clamamos muito mais: Senhor, apressa-te em consolar os nossos corações, porque estamos angustiados e estamos temerosos. Feche os seus olhos e converse com Deus através de Cristo Jesus. Deus conhece a sua angústia, Deus sabe do seu medo, Deus sabe do seu medo de passar fome, de passar necessidade.
Deus conhece o seu medo da morte, o seu medo da enfermidade, o seu medo do afastamento, da solidão. Deus conhece o seu coração. Mas Ele quer que você converse com Ele, que você dirija a Ele orações em nome de Cristo Jesus. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, assim como o salmista tinha intimidade. Feche os seus olhos e, reconhecendo a soberania de Deus, os atributos de Deus, clame ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós confiamos no Senhor, Pai. Confiamos nos seus atributos, confiamos na sua bondade, na sua justiça, confiamos na sua fidelidade e no seu amor. Mas ainda assim, Pai, ainda que confiemos no Senhor, ainda que depositemos no Senhor toda a nossa fé e confiança, a nossa mente, Pai, insiste em fugir para pensamentos ruins e o nosso coração insiste em se angustiar, Pai. Por isso, essa noite nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, Deus, com consolo, com renovação da esperança. Que o Senhor nos lembre, Pai, que o pão de cada dia nos é dado pelo Senhor, Pai, em qualquer situação. Que o Senhor nos lembre, Pai, que a nossa saúde depende do Senhor, não só em tempos de pandemia, mas todos os dias. Que o Senhor nos lembre, Pai, de que se estamos vivos, é porque o Senhor assim deseja. Que o Senhor nos dê segurança de sabermos, Pai, que mesmo que o mundo pareça perder o controle, o Senhor está no controle das nossas vidas. E nas Tuas mãos se encontram cada um dos nossos dias, Pai. Nós fazemos tudo aquilo, Pai, que nos é determinado fazer. Mas nós confiamos no Senhor, Pai, para todas as outras coisas. Ó Deus, traz bênção sobre todo aquele que nesse momento está participando, Pai, dessa hora de oração. Escuta, Deus, o nosso clamor. Ouve, Pai, os anseios do nosso coração e nos consola segundo a sua sabedoria. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus está no meio do seu povo e Ele reina sobre nós. Sabemos que Ele se alegra em cuidar de nós e se alegra quando nós nos colocamos sob o seu cuidado. Eu queria te convidar nesse momento a estar orando e intercedendo pela sua família. Você que é marido, interceda pela sua esposa, interceda pelos seus filhos, pelas suas filhas. Você que é esposa, interceda pelo seu marido, pelos seus filhos e filhas. Você que é pai, que é mãe, interceda pelos seus filhos, interceda pelos seus pais, pela sua mãe, se você ainda estiver vivo. Você que é filho, interceda pelos seus pais.
Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar para que Deus nos derrame graça, para que Deus nos mantenha unidos, para que Deus nos conforte, nos console e nos sustente em todo o tempo. Coloque a sua família diante de Deus. E se você tem algum idoso na sua família, alguém que está no grupo de risco, ore de maneira especial por essa pessoa, para que Deus coloque no coração dela conforto, consolo, renove as esperanças. Ore também para que Deus conceda aos nossos idosos o discernimento, a sabedoria, para que não se exponham de maneira desnecessária à contaminação. Vamos orar nesse momento pelos nossos familiares. Feche os seus olhos, olhe aí onde você estiver, na sua casa. O Roberto vai continuar tocando violão, depois de alguns momentos em oração, o presbítero Carlos vai fazer uma oração audível, colocando nas mãos de Deus as nossas famílias. Vamos orar. Nesse momento orar, clamar a Deus pelas suas misericórdias e fazer lembrança dos grandes feitos que Deus tem feito para o teu povo, mas ainda lembrar das grandes promessas que uma vez foi feita, dizendo que seriam felizes todas as famílias, que serão benditas todas as famílias. E Deus, Ele de eternidade em eternidade, Ele vem se mantendo fiel e cumprindo essas promessas em nossas vidas, onde sabemos que sempre diante do temor, sempre diante do medo, sempre diante das dúvidas, Deus se manteve presente em nossas vidas e nunca nos deixa faltar nada. Por isso, nesse momento, nós vamos orar por cada família e clamar, voltarmos à face de Deus, sabendo que Ele é presente e permanente sempre em nossas vidas. Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor Deus, cada momento, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de voltar, Deus, à Tua face, de voltar a Te buscar com mais intensidade, Deus. Sabemos, ó Deus, que todos os momentos que o Senhor nos dá, de eternidade em eternidade, ó Pai, desde quando o Senhor resgatou o Teu povo da escravidão do Egito, o Senhor, ó Deus, que sempre manteve as Suas promessas, as Suas provisões no meio do Teu povo, Senhor Deus, e hoje não é diferente, Pai. Por isso, ó Pai, nós, como crentes em Cristo Jesus, ó Pai, nós fazemos lembrança das Tuas promessas para as famílias benditas do Senhor, do qual, ó Deus, cada um que está aqui nos assistindo, Deus, possa lembrar, ó Deus, e saber que tudo passará, ficar apenas as lembranças, que viveremos momentos de abundância, viveremos momentos de tranquilidade, de paz, porque assim, ó Deus, como outrora as outras coisas vieram, e o povo também sentiu medo, o Senhor se mostrou, o Senhor se fez presente na vida de cada família, em cada lar, ó Deus, mostrando ali, Senhor Deus, a Tua presença, o Teu amor, os Teus cuidados, onde muitas vezes, ó Deus, o povo, Deus, voltou com fervor, voltou com tremor, voltou, ó Deus, em clamor, ó Deus, a Ti, com os corações contritos e quebrantados, Deus. E assim, ó Deus, que eu oro por cada família, por cada lar, ó Deus, que nesse momento esteja, Deus, vendo e assistindo, Deus, esse momento bendito que o Senhor nos dá, de estar levando, Deus, essa mensagem em cada lar, cada família, saber, ó Pai, que voltamos sempre, Deus, a Ti, com os nossos cultos, com o nosso amor e a nossa adoração fiel a Ti, e que possamos saber, ó Deus, que o Senhor é o Deus das provisões, ó Deus, que está assistindo cada irmão, cada família nesse momento, e nada faltará, ó Deus,
para aqueles, ó Deus, que está em Cristo Jesus. Abençoe cada lar, cada família, Deus. Atende, Senhor, as tuas necessidades, ó Pai, que sabemos, ó Pai, que as tuas provisões, ó Deus, são permanentes na vida daqueles que te buscam. Oramos grato em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamando pelas tuas misericórdias sobre os nossos pecados. Amém. Alguns dias atrás eu estava conversando com os meus colegas de seminário pelo WhatsApp. Nós estávamos falando a respeito dos números, das estatísticas, das probabilidades, do peso entre se fazer a restrição social e os danos à economia. E nós chegamos à conclusão de que aqueles que tomam essas decisões, os políticos, eles lidam com números. A quantidade de casos, a quantidade de mortos, a capacidade dos hospitais, o número de respiradores, a taxa de juros, a inflação, o crescimento da economia, o PIB, o orçamento, são números. Deus definiu uma esfera de influência e de ação para cada área das nossas vidas. A esfera dos políticos é a polícia, é a política, é a gestão pública, é a gestão daquilo que pertence a todos. A esfera da caridade, a esfera do cuidado social não pertence aos políticos, pertence a nós. E talvez nesse momento de coronavírus nós temos percebido isso. Enquanto falam-se em porcentagens nos jornais, no Ministério da Saúde, nós falamos de nomes. O Sr. José, a Dona Maria, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes.
Deus determinou que os políticos cuidassem da política, do governo, mas determinou que nós cuidaremos uns dos outros. A caridade pertence ao indivíduo. A misericórdia, a compaixão, Deus colocou em cada um de nós como imagem e semelhança dele. Não estão em uma instituição, mas está em cada um de nós. E nesses dias de pandemia é isso que nós temos percebido. Muito mais do que em qualquer outro momento, nós precisamos aprender a depender uns dos outros. E o exercício da misericórdia, o exercício da compaixão, é um ato da operação da graça de Deus em nós, que suprime em nós o egoísmo, que suprime em nós o desejo pelas coisas materiais e coloca em nós o olhar para o outro. Muito mais do que ações do Ministério da Saúde, do que ações do Ministério da Economia, do que ações de presidente, governador, prefeito. Nós precisaremos da ação de seres humanos cuidando uns dos outros. E esse cuidado só se faz pela graça de Deus agindo nas nossas vidas. Por isso vamos clamar nesse momento, para que Deus possa operar nos nossos corações da graça, da misericórdia e da compaixão, para que possamos ser caridosos uns com os outros, para que possamos aprender a repartir o nosso pão, para que possamos aprender a colocar o nosso coração no sofrimento do outro. A crise de saúde se supera pelos médicos, pelo SUS. A crise econômica, pelo orçamento, pela economia. Mas a crise do sofrimento humano, causado tanto pela saúde quanto pela economia, será vencida pela compaixão e pela misericórdia. Será vencida pelo amor de Deus operando em nós e transbordando em nós em favor. Por isso, ore nesse momento, para que Deus te dê um coração compassivo, para que Deus te dê um coração misericordioso, para que Deus te dê a oportunidade de socorrer ao necessitado, e para que Deus, na medida que você tiver necessidade, te socorra por meio dos seus parentes, por meio dos seus vizinhos, por meio dos seus irmãos e irmãs na fé. Vamos orar, confiantes de que Deus opera em nós e no meio de nós e por meio de nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, diante da pandemia que se forma, Pai, diante da crise na economia, Pai, que nos aguarda, nós voltamos os nossos olhos ao Senhor, esperando do Senhor, Pai, toda a compaixão e toda a misericórdia. Mas olhamos, Deus, também para a Sua palavra. Olhamos, Deus, para os Seus mandamentos no Antigo Testamento, no qual o Senhor determinava que aqueles que tinham mais cuidassem dos que tinham menos, de forma que no meio do povo do Senhor não deveria haver fome entre a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ó Deus, que o Senhor forme nos nossos corações, por meio de Cristo Jesus, a disposição para obedecermos os seus mandamentos, no sentido do cuidado de uns pelos outros. Porque reconhecemos, Deus, que nos momentos de escassez, que nos momentos de ansiedade e tribulação, os nossos corações às vezes são tentados pelo egoísmo, Pai, pela autopreservação. Deus, o nosso Senhor Jesus nos diz que os pobres sempre teríamos conosco para que pudéssemos cuidar deles. O Senhor Jesus nos ensinou a cuidar das multidões famintas, quando multiplicou pão e peixe. O Senhor Jesus nos ensinou que deveríamos ser caridosos e cuidadosos. Ó Senhor Deus, que o Seu Santo Espírito opere em nós, para que possamos nos conformar a Cristo Jesus,
de forma que sejamos mais caridosos, mais misericordiosos e mais cuidadosos uns com os outros. Que possamos, Deus amado, Pai querido, nesse momento, aprender a repartir com alegria. Te rogamos, Deus, por aqueles que passam por dificuldades, para que seja o Senhor o provedor das suas vidas. Te rogamos, Deus, para que seja o Senhor aquele que traz o sustento diário. Te rogamos, Deus, que haja pão nos nossos lares, seja pelo suor dos nossos rostos, ou seja pela mão estendida daquele que o Senhor envia ao nosso cuidado. Essa é a oração que nós te fazemos, te rogando, Deus, que o Senhor opere isso na sua igreja, mas que pela graça do Senhor, da sua igreja transborde para toda a sociedade. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus.
Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos tome em seus braços, que o Senhor nos faça reconhecer que somos impotentes, Pai, como uma criança nos braços de seus pais. Que o Senhor nos faça, Pai, reconhecer que somos frágeis, como um bebê no colo da sua mãe. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos porque sabemos que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. E te agradecemos pelo consolo do seu Santo Espírito, que nos traz a paz, que excede todo o entendimento. Por isso nós oramos e louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queria te convidar a visitar o nosso canal no YouTube. Lá nós colocamos todas as nossas reuniões de oração. Você pode ver as outras reuniões que nós temos feito nesse momento de isolamento social. Nós colocamos lá também o nosso culto. Todo domingo às 9 horas da manhã nós temos o horário reservado para estarmos juntos, assistindo ao louvor, às orações, à pregação e participando dos nossos lares. E depois esses cultos ficam disponíveis lá no nosso canal. Nós temos também toda quinta-feira às 19h30 e aos domingos também às 19h30 disponibilizando uns videozinhos curtos para as crianças, com alguma historinha, algum momento de oração, para que elas possam se manter conectadas aqui com as professoras do departamento infantil da igreja, para que as crianças possam ser incentivadas a fazerem os seus cultos domésticos. E toda segunda-feira, a partir de 2 segundas-feiras atrás e agora em diante, enquanto durar essa pandemia, nós vamos ter também um videozinho, um bate-papo com algum membro da igreja sobre algum assunto da vida cotidiana. Nós queremos, com tudo isso, não te dar opções de lazer, mas te dar opções para que estejamos conectados como igreja, para que nós sejamos lembrados de que o que nos faz igreja não é o prédio que nesse momento se encontra vazio, mas são as nossas vidas unidas e entrelaçadas por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre cada um de nós. Que você possa aproveitar esses momentos. E eu estava conversando com o Fernando, que é o presidente da nossa junta diaconal, e ele disse algo que eu queria transmitir para os irmãos e para as irmãs que são membros da nossa igreja. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do Bom Sucesso não tem o direito de passar necessidade. Nós não te damos esse direito. Se você estiver passando por alguma necessidade, precisando de algum socorro imediato, entra em contato com um dos diáconos. Nós queremos repartir com vocês aquilo que nós temos recebido. E se você tem recebido um pouco mais e quiser abençoar a vida de algum irmão, de alguma irmã, pode procurar um diácono também, falar para ele a respeito da sua disposição e ajudar de alguma forma. E dessa maneira nós vamos conectando aqueles que têm um pouco mais com aqueles que necessitam de um pouco mais, para que não falte nada a nenhum de nós. Nós sabemos que nós temos pela frente momentos de lutas e momentos de dificuldade, mas é verdade também que em todos esses momentos o povo de Deus sempre permaneceu unido, sempre permaneceu junto, sempre permaneceu forte. E que mesmo nos dias do exílio, quando o povo de Deus foi levado para longe de Jerusalém, permanecia neles a esperança da restauração. Nós, diferente do povo de Deus, nós não estamos sendo arrastados da presença do Senhor. O Senhor permanece no nosso meio. Nós temos o privilégio, a alegria de louvar, de orar, de ouvir a sua palavra onde quer que estejamos. Que nós possamos permanecer vivos como igreja, onde quer que nós estejamos e da maneira como nós estivermos. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, te dê repouso, descanso e renove em você as energias e as esperanças em nome de Cristo Jesus.